1 Timóteo capítulo 4. O tema hoje é santificados pela palavra. Vou trazer um copinho para mim. Diz assim a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, e você diz amém. Há um erro que nós cometemos de pensar que santificação é simplesmente você se afastar de algumas pessoas que está tudo resolvido. É parar de jogar futebol, é deixar de usar isso e deixar de usar aquilo. Pensando que santificação acontece apenas no lado de fora. Resolvendo-se pelo lado de fora, tudo está resolvido. Toda santificação que começa em mim não termina em Deus. Termina em vaidade. Porque você pode se tornar uma pessoa extremamente vaidosa, baseada em um bom comportamento. Eu conheço muita gente assim. E é muito comum quem tem uma moral mais ajustada, e ele é religioso, e ele tripudiar sobre aquelas pessoas que não desfrutam do mesmo equilíbrio moral que ele tem. Logo, santidade não começa com moral. Santidade começa com transformação, ressurreição de espírito, alinhamento, novo coração. A santidade, ela começa em Deus. E quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber que Deus, ele é interessante. Por que Deus é interessante? Porque no processo de santificação, Deus primeiro tira você do mundo. E que mundo é esse? É o mundo que João diz lá na primeira carta dele, 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque no mundo só há desejo da carne, soberba da vida e desejo dos olhos. É o mundo como um sistema de valores. O mundo que corrompe a natureza, que combate a natureza de Cristo. Então, quando você lê a Bíblia, você vai perceber Deus dizendo, Deus nos convidando ou nos tirando do mundo. Deus tira você desse sistema, que você é apaixonado, viciado nele. E eu lembro o dia que Deus me tirou. Eu amava jogar futebol, já contei aqui para vocês. E quando Deus me tirou do mundo, do sistema, do meu lugar de idolatria, eu rompi de maneira radical com aquele lugar. E eu não senti falta em nenhum momento. Na verdade, eu entrei em crise o tempo todo, porque ainda a minha velha natureza, a minha natureza caída, lembrava, tinha memórias, e de vez em quando eu lembrava de quem eu era, do que eu fazia e etc. Mas a nova natureza que estava emergindo, nascendo, assumindo o controle, o governo, logo submetia a essas realidades. Deus me tirou do mundo. Segundo processo foi Deus tirar o mundo de mim. Deus tirou de maneira radical, de maneira que nem TV eu assistia. De maneira que quando eu levantava pela manhã, eu fazia um propósito com Deus dizendo: hoje eu não peco. Hoje eu não vou falar mal de ninguém, não vou cobiçar nada, vou ficar com o meu pensamento totalmente conectado em Deus. E eu passava o dia inteiro conectado em Deus. Porque Deus estava arrancando um governo de mim, em mim, que estava dentro de mim.
Então primeiro Deus me tira do mundo, depois tira o mundo de mim. E aí nós entramos na terceira fase, que agora, uma vez que Deus havia me tirado o mundo de mim, agora Deus me envia para o mundo. E eu começo a evangelizar todas aquelas pessoas que antes eram os meus amigos e que se afastaram de mim por causa da mensagem. E agora eu me torno um evangelista. Toda oportunidade era oportunidade de evangelizar. No ponto de ônibus, na fila do banco, em qualquer lugar onde estivesse, eu dava testemunho daquilo que estava acontecendo dentro de mim. Esses três momentos retratam de maneira fundamental o processo de santificação na nossa vida. Deus nos tirando o mundo de nós e nos enviando ao mundo para santificá-lo. Porque quando você é enviado para o mundo, você tem um propósito de santificá-lo, ser lugar da referência da presença de Deus. Para essas três categorias, a Bíblia vai usar linguagem diferente. E aqui está as três fases da santificação na vida do cristão. A primeira fase é Deus me tirando do mundo, e a Bíblia chama isso de santificação posicional. E nós temos alguns textos da Bíblia para mostrar essa experiência de santificação posicional. A santificação não começa comigo. A santificação é uma decisão da Trindade. É uma decisão de Deus. O Pai decide, o Filho decide e o Espírito Santo decide. É uma atitude de Deus de te santificar. Vamos ler o texto bíblico. Primeiro texto que eu quero ler está escrito em João, capítulo 17, versículo de número 19. João capítulo 17, versículo de número 19. Veja o que a Bíblia diz. Jesus, tomando a decisão de nos santificar, de nos tirar do mundo, ele diz assim, ó: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. Esse é o primeiro texto bíblico que fala da nossa santificação posicional. É Jesus se entregando como oferta em nosso lugar, conforme Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que nós fomos comprados pelo seu sangue precioso. Jesus se entrega no templo como oferta, porque no Antigo Testamento, quando você queria santificar alguma coisa ou consagrar alguma coisa, você levava uma oferta. Se você quisesse consagrar, entregava uma oferta. Mas se você quisesse santificar, você entregava a sua própria vida. Uma vez entregue a própria vida, aquilo estava santificado ao Senhor. Os discípulos de Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, têm como primeiro ato serem tirados do mundo, santificados, consagrados, separados. E tem um problema muito sério nisso. E qual é o problema? O problema é que Pedro, na primeira carta dele, capítulo 2, 9, diz que você é propriedade exclusiva dele. O problema é que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz que uma vez que eu fui santificado, agora eu não pertenço mais a mim mesmo, agora eu pertenço a ele. No ato da santificação, quando Deus se movimenta em direção àqueles que creem no seu nome, Ele santifica, Ele separa, agora você se torna propriedade dele. Se tornando propriedade de Deus, você não tem mais escolha. Se tornando propriedade dele, não tem mais porta de saída. Você é dele, ponto final. E como a Trindade celebra essa propriedade?
Como a Trindade celebra essa compra, esse sacrifício, esse adquirir? Como que ela celebra isso? Selando eu e você. Efésios 1:13, Paulo diz que nós fomos selados. E selados por quem? Selados pelo Espírito Santo da promessa. Quando eu sou comprado, quando eu me torno propriedade de Deus, Deus me santifica para Ele, me consagra para Ele. E a Trindade festeja, celebra esse comprar, esse adquirir, colocando o Espírito Santo dentro de nós. E você passa a ser habitado pelo Espírito Santo. De modo que o Espírito Santo agora começa a te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Começa a alinhar o teu coração. Tudo aquilo que está em desordem, o Espírito Santo começa a colocar ordem. Porque agora ele tem uma propriedade. Há uma assinatura. O carimbo naquela época é a nossa assinatura de hoje. Você quando compra uma propriedade, você vai ao cartório, eles carimbam e você assina. Há uma assinatura de Deus a nosso respeito, a respeito da igreja. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então você não pode mais fazer o que você quer. Agora nós somos chamados para poder fazer a vontade de Deus. Os gregos, quando queriam dizer que algo era deles, eles selavam. Os romanos selavam. Mas o povo de Israel aprendeu com Deus que tinha um jeito diferente de dizer que eles pertenciam a Deus. E como era esse jeito? Era guardando as suas leis e a sua palavra. Por isso é muito comum, para quem é propriedade de Deus, orar como Davi orou no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Você, né, é uma propriedade. Você tem dono. E somente Deus pode dizer que algo é meu. Eu não posso dizer que nada nessa terra é meu. Porque tudo que nós temos é administrado por nós. Não é nosso, tudo pertence a Deus. O único ser do universo que pode dizer que algo é dele é Deus. E Deus disse pela sua palavra que a sua igreja é dele. Você pertence a ele. O diabo tenta te desconstruir, te desanimar, fazer você ser uma pessoa duvidante, não confiante. E às vezes a gente fica nesse lugar de desconfiança, de insegurança. Mas nessa noite eu quero dizer para você que vem aqui, pela palavra do Espírito Santo, você tem dono. E aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel e justo para completar. O céu não é uma incerteza, o céu é uma certeza. A obra que Deus tem para fazer em nós, ela é uma certeza. Então se você tem alguém que você está duvidando da obra que Deus tem para fazer na vida dele, fique tranquilo, meu irmão. Ele é propriedade de Deus. Quem é dono desse homem é Deus. Quem é dono desse filho é Deus. Quem é dono da sua família é Deus. É Ele que tem a primeira e a última palavra, porque Ele é o alfa e o ômega, e Ele está aqui nessa noite. Quem nos pode adorar o seu nome? Então o primeiro aspecto da santificação é posicional. Deus me comprou, ponto final, acabou. E assinou embaixo. Há uma assinatura de Deus. E Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz que Ele coloca essa assinatura em nós. Está escrito dentro do teu coração. Hebreus capítulo 8, versículo 10 é uma citação do livro do profeta Ezequiel. Quando Deus prometeu para o povo que não conseguiam guardar a lei fora, Ele disse, vai chegar uma hora que a lei vai estar dentro. E a lei, quando estivesse dentro, é a minha assinatura. Por isso que você tenta fugir, mas não consegue. Tenta escapar, mas não consegue. Deus sempre está nos atraindo para a presença dEle. Por quê, pastor? Porque dentro de você tem uma assinatura do céu.
há uma assinatura do céu dentro do nosso coração, dizendo: este é meu. Tem hora que você não se comporta, não se revela, não se manifesta como pertencendo a Ele, mas é. Se você foi santificado por Cristo, você pertence a Ele, há uma assinatura de Deus no nosso coração. Por isso você não pode ouvir um louvor meio diferente, a assinatura já quer se manifestar. Você não pode ouvir uma palavra meio diferente, a assinatura já quer brotar para fora. Quando você está diante da injustiça, você não consegue ficar calado, porque há uma assinatura de Deus, há um caráter de Deus, há uma natureza de Deus que se manifesta em você, que move dentro de você, que move dentro da igreja, que move entre nós. A gente tenta até desobedecer, mas a nossa desobediência tem hora, tem prazo. A gente tenta até se afastar, se esfriar, colocar outro lugar, outra coisa no lugar, outro ídolo, mas não tem jeito. Deus vai e derruba os ídolos do nosso coração e estabelece o seu nome, porque nós carregamos o nome de Deus. Esse é o primeiro aspecto da santificação. É a santificação que me posiciona. Por isso que o homem só pode se santificar se antes for santificado por Deus. Por isso que tem gente que não foi santificado, não persevera. Por isso que tem gente que não foi santificado, que não produz fruto, porque ele não foi separado ainda por Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês: o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele quer separar o teu coração como lugar de adoração ao nome dEle. Ele quer separar essa mente como lugar onde você vai buscar os pensamentos que são do alto e não os pensamentos que são da terra. Ele quer separar esse lugar como o templo do Espírito Santo, porque a celebração da Trindade, quando Ele separa, quando Ele consagra, quando Ele santifica alguém, é enviar o Espírito Santo da promessa. E Paulo diz que o Espírito Santo da promessa, ele é o penhor, é o nosso penhor. O que é o penhor, pastor? É a garantia de quando Jesus voltar para buscar a igreja, de maneira que Ele não vem buscar ninguém por engano, a não ser aqueles que estão selados e assinados pelo nome de Jesus. Segundo aspecto da santificação, e eu preciso de um relógio. Não dê o seu, Juninho, porque senão você vai ficar uma semana em casa. Segundo aspecto da santificação, eu quero ler um texto da Bíblia. Tem que apertar? Aperta e aparece. Esse aqui é reloginho de boyzinho, né? Tem que apertar o negocinho. Segundo aspecto, primeiro é o aspecto posicional. É você, como fosse Deus, saísse pela rua, escolhesse alguém e falar: eu vou salvar essa pessoa, colocar o meu espírito nele. Você consagra ele para você. Coloca a sua assinatura nele, e por mais que ele tente apagar, não tem como, porque foi Deus que escreveu com sangue precioso. Por isso que Pedro disse que não foi com coisas corruptíveis desse mundo que nós fomos comprados, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Por isso que estamos em pé, por causa do precioso sangue de Jesus. Por isso que os nossos pecados foram perdoados, por causa do sangue precioso de Jesus. Por isso que a tua vida tinha tudo para dar errado, Deus fez dar certo, por causa do precioso sangue de Jesus. Por isso que parecia que era tragédia, Deus transformou o mal em bem e glorificou o nome dele na tua vida. Não foi por tua causa, mas por causa do precioso sangue de Jesus. Segundo aspecto da santificação, santificação progressiva, responsiva. Diga para quem está do lado: progressiva, responsiva. Vamos ler o texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 7. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1 a seguir. Só o versículo 1, depois nós vamos ler outro texto de 1 Tessalonicenses 4, para falar da progressividade e responsabilidade da nossa santificação. Agora eu disse que quem me santifica é Deus.
Se ninguém pode dizer assim, irmãos, ó, eu vou me santificar se isso no primeiro não foi feito por Deus. Ok? Não é santificação. Santificação só vai vivenciar, praticar santificação quem primeiro foi santificado por Deus, separado, consagrado por Ele. Aí é possível você se santificar agora. Primeiro, vamos ler esse texto. 2 Coríntios 7:1 diz assim, ó: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui está o aspecto progressivo e responsivo da santificação. Agora eu e você que tem que fazer isso aqui. Sou eu e você que precisamos assumir esse lugar. Do quê? Primeiro, se apropriar das promessas. Pastor, para que servem as promessas de Deus? Para eu comprar carro? Casa? Não. A promessa de Deus é para que você ajuste as suas decisões semelhante, harmonicamente com a palavra de Deus. A promessa é para que você tome conhecimento daquilo que Deus disse que você precisava ser e fazer, e alinhe as tuas decisões a essa verdade. Coisas que nós recebemos nesse mundo não diz respeito às promessas bíblicas. Coisas que recebemos a esse mundo é o cuidado de Deus com todos os seres humanos. Porque a graça de Deus foi derramada no mundo inteiro. Então comer e beber não é privilégio de alguns crentes. Todas as pessoas têm acesso à comida e à bebida por causa da graça comum. A promessa de Deus diz respeito à nossa redenção. Por isso, quando você lê 1 João diz: a promessa é essa, a vida eterna. Todas as promessas bíblicas diz respeito à construção da pessoa que eu e você precisamos se tornar. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos crer nessas promessas. E à medida que nós cremos nela, nós devemos nos purificar das imundícias da carne e do espírito. O seu espírito, mesmo ressuscitado, possui ainda imundícias. Por isso que é possível um filho de Deus ter sonhos profanos. O filho de Deus tem pensamentos profanos. Mas à medida que você está comprometido em aperfeiçoar-se em santidade, o governo de Deus está atuando em 3 áreas da tua vida. Está atuando na tua vontade, está atuando no teu pensamento, e também o governo de Deus, ele atua no teu corpo. De modo que agora os seus pensamentos estão debaixo do governo de Deus. Quando o diabo vem com os seus pensamentos, ele encontra o governo de Deus. Quando os seus impulsos interiores querem assumir o controle, ele esbarra no governo de Deus. E nós se submetemos à vontade dele. E é um convite das Escrituras que nós nos livremos, nos purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, nos aperfeiçoando na santificação do temor. É possível pessoas amarem a Deus, mas não temê-lo. Quando a gente ama a Deus sem temer, é quando você fala assim: eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me perdoar mesmo. Perdeu o temor. É quando você erra e diz: não vai dar nada. A graça de Deus me sustenta. Está quebrando, está se tornando imundo. E não está sendo aperfeiçoado no temor. Nessa experiência de santificação, vem o pensamento, vem o impulso, vem o desejo, vem qualquer tipo de reação, você submete tudo ao Espírito Santo. Então, por exemplo, normalmente nós falamos assim: quando você estiver conversando 2 horas com uma pessoa, e em nenhum momento essa pessoa falar das coisas de Deus, você deve fugir dessa pessoa. Ok, é uma verdade, mas não é só isso.
Porque eu posso ficar 2 horas falando de Deus com alguém que não nasceu de novo. Porque ele conhece tudo de teologia, conhece tudo de filosofia, conhece as coisas das escrituras, mas o espírito dele não foi ressuscitado. Então a gente não conhece alguém apenas quando a gente fala de Deus. A gente conhece as pessoas como a gente reage. Como você reage também. Por isso, jamais se justifique e se explique quando você não reagir segundo o governo de Deus. Então, quando eu não estou acostumado a me responsabilizar pela santidade, eu coloco só na conta de Deus, todas as vezes que eu tenho que reagir positivamente, me calando, me silenciando, ao invés disso eu falo, eu agrido, eu sou violento, eu não me santifiquei. E por que não me santifiquei? Porque faltou temor de Deus. À medida que eu vou me esvaziando da cultura do reino de Deus, as minhas reações vão ficando cada vez mais o quê? Carnais. Então, antigamente, quando você conversava comigo, você falava das coisas do céu. Agora você sabe falar só das coisas terrenas. O Filho de Deus, ele pode falar sobre tudo, mas ele não pode perder a sua essência. Eu gosto muito de conversar sobre futebol, mas todas as vezes que você vier conversar comigo e quiser falar só de futebol, você vai arrumar um problema sério, porque eu tenho palavra de eternidade para compartilhar com você. E se você não está afim de ouvir uma palavra de eternidade, vai procurar outra pessoa para conversar sobre futebol. E é uma responsabilidade nossa, a santificação progressiva. Vamos ler primeiro Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4. Nesse texto o apóstolo Paulo vai falar ao mesmo tempo da santificação posicional, aquilo que Deus fez e aquilo que nós devemos fazer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E lembrando que aqui santificação é responsabilidade minha. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí o apóstolo vai dizer como nós se santificamos. Se abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Quando eu me torno uma pessoa transigente, quando o meu muro, o meu senso moral, ético a respeito das coisas está baixo, os portões da minha vida moral têm acesso fácil para o pecado, eu não me santifico. E Deus não vai me santificar nessa área. Por isso que você vai continuar viciado em pornografia, porque você não decidiu enfrentar a pornografia. Eu fiquei chocado com uma pessoa recentemente, que ele é usuário de droga, e ele disse assim para mim, crente, ele disse que é crente e usuário de droga, e ele falou assim, pastor, sabe qual é o problema? É que eu gosto de usar droga mesmo, e a gente é safado, a gente gosta. Infelizmente Deus não vai poder passar pela tua vida, Deus não vai poder compartilhar as riquezas eternas com você. Por quê? Porque você precisa se responsabilizar pela sua santificação, e Deus não vai fazer isso por você, porque a parte dele já foi feita. Deus já fez a parte pior, irmão, que é o justo morrendo pelos injustos. Agora quem tem que aprender a dizer sim para os céus e trazer o céu para a terra é eu e você. E o apóstolo Paulo continua.
Saiba possuir o vosso vaso, o vosso corpo em santificação e honra. Não na paixão dos desejos, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, se você foi consagrado por Deus, se você é propriedade exclusiva de Deus, e não tem responsabilidade com a santificação, duas coisas podem estar acontecendo: ou você é louco, ou você não tem a presença preciosa do Espírito Santo de Deus. E aí? Você é louco, ou você não tem a presença do Espírito Santo, se você está continuando nesse modelo de vida? Então nós precisamos aprender a dizer sim para o céu, porque à medida que eu digo sim para o céu, Deus, pela sua graça e pelo Espírito Santo, que coopera também com a minha santificação, eu consigo dizer não para o pecado. Eu só vou conseguir dizer não para o pecado a partir do momento que eu me torno submisso a esse governo, que eu tomo consciência dessa responsabilidade e mergulho no Espírito Santo, para que o Espírito Santo, pela graça de Cristo, possa me capacitar todos os dias a dizer sim para os céus. E aí, esse indivíduo, quando orar, tudo que ele ligar na terra, diz a Bíblia, será ligado também no céu. Você ganha autoridade sobre o mundo espiritual. Você ganha autoridade sobre os lugares de trevas. E aonde você chega, a luz da santidade de Deus também chega para a glória do nome de Jesus. Isso é responsabilidade nossa. Então, o primeiro aspecto da santificação, ele é posicional. Deus me consagra, Deus me separa. Segundo aspecto é progressivo, responsivo. Sou eu que me santifico. Sou eu que tenho que separar o momento para me santificar. Sou eu que tenho que me examinar a mim mesmo. Sou eu que me auto-julgo. E me julgo a partir dos padrões de Deus, e não do partir dos padrões que eu crio para mim mesmo. Quando eu quero criar uma linha, que é uma linha fora dos padrões de Jesus, a minha consciência me acusa. Por quê? Porque eu não conduzo a minha vida a partir do meu padrão. Eu conduzo a minha vida a partir do padrão de Deus. O padrão é Jesus. Por isso que tudo que eu vou fazer é à luz do padrão dele. E aí eu estou fazendo alguma coisa que não está alinhado com o padrão dele, a minha consciência é acusada. Então, se eu estou usando o meu celular para... não revela o caráter de Jesus no meu celular, o padrão de Jesus olha para a forma como eu uso o meu celular, minha consciência acusa, o que eu faço? Peço perdão, me arrependo, renuncio e sigo em frente. Se eu estou fazendo alguma coisa que não corresponde ao padrão de Deus, eu renuncio, me arrependo e me submeto ao padrão de Deus, porque o padrão de Deus é luz para todos os outros padrões aqui da terra. É Cristo que é o meu padrão. Terceiro aspecto da santificação. Primeiro, Deus me tira do mundo, é a parte de Deus. Segundo, Deus vai tirando o mundo de dentro de mim, é responsabilidade minha, e o Espírito Santo coopera com isso. E depois Deus me envia para o mundo para santificá-lo. E que é o terceiro aspecto da santificação, que é a santificação como identidade. Diga para quem está ao lado, santificação como identidade. Quando você lê o texto de Jeremias capítulo 13, você vai ver Deus fazendo de Israel, Deus confia a sua reputação a Israel. Deus confia o seu nome a Israel. Israel é roupa de Deus. Israel é veste de Deus.
As nações, quando queriam saber quem era Deus, olhavam para Israel. Só que o que acontece com Israel? Eles começam a entrar pelo caminho da idolatria. Aí Deus então levanta o profeta Jeremias e fala: Jeremias, pega um cinto e sai pelo meio da cidade com esse cinto. Aí Jeremias sai com aquele cinto no meio da cidade. Agora pega esse cinto, enterra esse cinto, deixa ele lá. Depois de um tempo Deus manda Jeremias pegar o cinto, e o cinto estava apodrecido. E ele coloca o cinto e começa a andar pela cidade de Judá, começa a andar no meio do povo, para simbolizar o Estado de Israel, a reputação do nome de Deus, porque Israel era a veste de Deus, era a expressão de Deus. Deus confiou a sua reputação a eles, como lugar de identidade. Só que eles falharam. Deus levanta os profetas para denunciar o que o povo estava fazendo com o nome dele. No Novo Testamento é a mesma coisa. A igreja, ela é as vestes de Deus. Deus se manifesta, a igreja é responsável pela reputação do nome de Deus. E Paulo diz isso quando ele escreve a Tito, capítulo 2, versículos 5 ao 8, falando do comportamento da igreja. E ele diz o seguinte: cuidado vocês mulheres, vocês obreiros, vocês igreja, para que através das vossas escolhas e decisões, o nome de Deus não seja difamado. Então, quando a igreja, sendo roupa de Deus, veste de Deus, eu não tenho compromisso com a santidade responsiva. Quando eu negocio, falo, trato as pessoas, os lugares, sem levar em consideração que Deus está sendo representado naquilo que eu estou fazendo, eu estou difamando o nome de Deus. E nós não podemos fazer isso com o nome de Deus, porque a santidade é a nossa identidade. A igreja, ela é roupa e veste de Deus nesse mundo. Aí o apóstolo Paulo vai falar de maneira categórica sobre isso no texto de Colossenses capítulo 3. Vamos ler. Colossenses capítulo 3, Paulo vai falar sobre a santidade progressiva e a santidade posicional ao mesmo tempo, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, santidade posicional, ou seja, Ele nos ressuscitou. Só que aí ele vai falar sobre a nossa responsabilidade. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí ele continua falando da nossa responsabilidade. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Responsabilidade nossa. Porque já estáis mortos, ou seja, Cristo já nos comprou, nos separou. E a vossa vida está escondida com Deus. Santidade posicional. Isso foi obra de Deus, nós estamos escondidos nele. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Agora vem outra vez, responsabilidade nossa. Fazei morrer, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí Paulo vai falar as áreas: na prostituição, na impureza, no apetite desordenado, no vil desejo, na avareza. Tem gente que pensou que o recurso que Deus deu para ele era só para ele, e ele virou um acumulador. Sabe aquela história do irmão que está precisando de uma cesta básica? Já ouviram essa? O irmão está precisando da cesta básica. Aí ele orou a Deus: Senhor, estou precisando, supra a minha necessidade. Supra a minha necessidade, Senhor, eu estou precisando da ajuda. Aí Deus foi e falou assim para ele: ó, eu já dei. Como assim, Deus? Já deu? Dei para o seu irmão lá da igreja lá. Falei para ele: olha, esse aqui é para fulano de tal. Só que ele achou que era só para ele, ele comeu tudo. Avareza. E avareza, irmão, é idolatria. Então você que trabalha
tem salário, Deus te abençoou, e é incapaz de tirar 10%, que é o mínimo, para abençoar a igreja, e é uma briga com o mínimo. Imagine se Deus pedisse tudo para você. Se Deus pedir a sua vida inteira agora. Se Deus pedir a sua vida toda. Aí Paulo continua, responsabilidade nossa, se libertar da avareza, que é idolatria, diz o texto bíblico, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe o que acontece? Que a gente quer fazer tudo errado, mas na hora que o negócio aperta, a gente quer contar com Deus. É ou não é assim? Hã? A gente faz tudo errado, como diz o pastor John Piper, a gente tem que ser coerente, né? Você quer viver na vida devassa, nas embriaguez, nas prostituições, na idolatria do seu dinheiro, porque você achou que era só seu, tudo era só para você? Quando você precisar de ajuda mesmo, não ore, irmão, pedindo ajuda para Deus, porque você sempre coloca Deus no fim em tudo que você faz. Porque se Deus estivesse na origem, os seus pensamentos estariam sujeitos à vontade dele. Não é que você não vai errar, não é que você não vai pecar, não é que você não vai tropeçar, mas você não tem compromisso com esse negócio. Você não tem compromisso com esse lugar. Saia desse lugar. O Espírito Santo te consagrou para você viver uma vida para a glória do nome dele. Diga para Deus assim: Senhor, eu quero consagrar a minha vida toda para você. Como diz lá o Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado do mundo, da nossa vida, de toda a nossa existência, que Deus não diga é meu. Que Deus não diga é meu. O apóstolo Paulo continua: nas quais também outro tempo andaste, quando vivias nelas, mas agora despojai. O que Paulo está dizendo aqui, ó? Despojai-vos também de tudo. Tire essa veste mundana, esse trapo de imundícia que a gente vai se vestindo, mal cheiroso, que cheira mal diante de Deus. Só que a gente se acostuma tanto, irmão, com mau cheiro, que a gente não percebe mais. É igual quem tem cachorro em casa. Eu tenho 2 cachorros mijão lá. Dois cachorros mijões em casa. E se você chegar lá, logo de cara, se você não tiver cachorro na sua casa, você já vai sentir o mau odor dele, o mau cheiro. E o pecado da gente é assim também, irmão. Os anjos sentem o nosso mau cheiro. Por isso a Bíblia diz que nós estamos diante de uma tão grande nuvem de testemunhas. Porque não há um pecado sequer que a gente cometa aqui na terra escondido, que não seja um escândalo aberto no céu. Eu vou repetir. Não há só um pecado escondido que a gente comete aqui na terra, que não seja um escândalo aberto no céu. As nossas atitudes, Paulo diz, produz cheiro, morte e vida. Então, se renda hoje, saia desse lugar, tire essas vestes mal cheirosas, volte ao lugar do amor, do clamor, do buscar as coisas que são de cima. O apóstolo Paulo diz: despojai-vos, tirai essas roupas da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Lá na sua casa já está normatizado falar palavrão. Xingar o teu filho, xingar a tua mulher, xingar um ao outro lá é normal. É padrão do inferno. Tem assinatura do inferno. Mas você foi comprado pelo bom preço de Cristo. Você começou bem, mas está terminando mal. Por quê? Não mintais uns aos outros. Não tem coisa mais feia do que contar mentira. E tem gente, irmão, que conta tanta mentira, conta mentira, quando ele conta a verdade, ele não sabe se é verdade ou mentira. E a pior coisa do mundo, quando você se torna uma pessoa mentirosa, é que você tem que ficar contando mentira para se autoafirmar.
De vez em quando a gente tem vontade de contar umas mentiras para tentar se autofilmar. Só como eu vou me autoafirmar numa coisa que eu não sou, que eu não tenho? E eu gosto de pegar mentiroso, irmão. Se você virar meu amigo, você começar com mentira, eu já vou falar para você, irmão, você está mentindo. Você falou outra coisa. Isso é vício de caráter, desvio. Dá certo, de vez em quando dá vontade de contar uma mentira, dá mesmo, irmão. De vez em quando eu sinto, vem na ponta da língua assim, mas a minha língua está debaixo do governo. Não posso fazer isso, irmão. Como que eu vou fazer isso com o Espírito Santo, irmão? De vez em quando a gente passa por cima do Espírito Santo e faz, né? Faz o mal, fala o mal, é agressivo, é violento, mas você precisa passar por cima da pessoa dele. Aí a pergunta, será que dá para fazer isso? Será que dá para ficar passando por cima da pessoa do Espírito Santo sempre e não vai acontecer nada? E aí o apóstolo Paulo continua: vos vestiste, ou seja, nós somos a roupa de Deus nesse mundo, vestivos do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façai vós também. Isso aqui é a santificação, irmão. A santificação que me movimenta, que me libera, que me solta para as virtudes eternas de Deus. Aí o Paulo continua dizendo que nós somos a veste de Deus aqui na terra. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Então a santificação começa em Deus, passa pela nossa vida e vai terminar em Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser redimido, e o nosso corpo vai ser glorificado, transformado. E aquilo que é imperfeito, tudo isso aqui que eu falei para você, são as imperfeições que é luta sua, que é você que tem que enfrentar, que você não pode mais ficar tolerando, porque tudo que eu tolero na minha vida, ou na minha casa, na minha família, nunca muda. Maus hábitos, maus costumes, que não mudam, porque eu tolero eles, aprendi a conviver com mau cheiro, legalizei, legitimei. E há um leão aí dentro de você que quer rungir, quer saltar para fora, para a glória do nome de Jesus. Você lembra do filme Zimba lá? É Zimba, né? Zimba? Zimba? Simba. Simba. Você lembra do Zimba? Meu Deus do céu, como que é? Simba. Ô glória. Do Simba. Você é um inimigo, irmão. Não querendo que eu falo Simba. Não lembra lá do Simba? Quem assistiu o Rei Leão lá? O tio dele frustrou ele, colocou medo no coração dele, ele fugiu, foi embora. Aí ele encontrou lá um porquinho, um Ciro, como fala? É, esses dois aí. Com medo de ser comido por ele, começou a ensinar ele a viver, não viver mais como leão, não ter mais comportamento de leão. Começou a comer larva. Talvez você entrou aqui hoje comendo larva, pão seco, comida de porco. Deus não te chamou para ficar comendo comida de porco e nem ficar com esperança em porco. A tua esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, e Ele está aqui essa noite. Então para de ficar comendo larva,
pão seco que é comida de porco, e chamando isso de comida ainda. Aí um dia ele encontrou lá o macaco lá que tinha apresentado ele lá. E aí o macaco disse assim para ele: eu te conheço, eu sei quem é o teu pai. E ele disse assim para ele: ó, tem um reino que está te esperando. Aí ele pegou e respondeu assim: não, isso aí faz parte do passado. Aí o macaco vai dar uma paulada na cabeça dele. Aí na hora que ele dá a paulada na cabeça dele, ele dá aquela rungida de leão. Daqui a pouco ele vai lá para a beira da água. Na hora que ele olha para a água, ele vê a imagem do pai dele, que eu não sei o nome do pai. O inimigo vai fazer isso. Mufasa. E aí ele vê a imagem do pai dele. E quando ele vê a imagem do pai dele, ele lembra quem ele é. Por isso que a Bíblia diz: quem vê o filho vê o pai. Você é um filho de Deus. Há uma assinatura de Deus dentro de você. Há um caráter, há uma natureza, há uma semente eterna que foi colocada em você no dia que você creu no nome de Jesus. Mas circunstâncias, pessoas, momentos, vícios, costumes abafaram isso. Mas não vai ser abafado por todo o tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus desperta o leão que está em você, a natureza de filho de Deus que está em você. Então se coloque em pé nessa noite e diga para Deus: Deus, eu quero viver uma vida para a glória do teu nome. Em tudo que eu falo, faço. Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma
uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu meço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu meço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Qual é a igreja mais importante que existe, pastor? A igreja mais importante que existe é aquela que está sendo construída dentro de você. Há algo de Deus que está sendo construído. Então não deixe o diabo colocar um prego lá para ficar colocando carniça e fazer da sua vida uma vida mal cheirosa, que difama o nome de Deus naquilo que você é e faz. Não, arranque esses pregos. Não tolere aquilo que não glorifique a Deus, que não revela o caráter de Deus. E entregue verdadeiramente a tua vida ao Senhor. Se arrependa. Se você já é um crente velho, se torne um crente novo hoje. Se reposicione no reino. Se reposicione nas suas convicções e valores do reino de Deus. Porque não pense que desprezando as coisas do homem, é o homem que despreza, diz a Bíblia, eu li o texto, está desprezando o próprio Deus. E a Bíblia diz que a Deus ninguém despreza, que a Deus ninguém zomba. Que essa palavra possa gerar temor no teu coração. E não tem coisa mais preciosa. Eu não estou falando que você tem que ser um super crente, mas você precisa ser um crente decente, um filho de Deus decente, que pode andar de cabeça erguida, que pode entrar e sair em qualquer lugar, porque a glória de Deus está na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia.
Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Pastor, estou desviado, quero voltar para a presença de Deus. Tem alguém aqui? Levanta a mão, estou afastado da presença de Deus. Tem alguém? Eu quero voltar à presença de Deus hoje. Tem alguém? Levante a sua mão assim, ó. Aleluia. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. É, meu Deus. Eu quero ser a sua casa. Nós se rendemos a ti, Senhor. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amém. Vamos entregar a Deus esse culto. E que a palavra possa produzir em você vida eterna. E que se cumpra hoje a promessa. E a promessa é essa: a vida eterna. E Jesus diz: a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, a quem tu enviaste. Essa é a promessa. Se você creu nesse negócio, o novo, o eterno começou para você. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a preciosa comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digam amém. Deus abençoe, uma ótima semana para vocês. Então liberta-me de mim. Eu quero ser